Senhoras, senhores e outros, hoje vamos falar sobre o Derek. Se você se mantém bem antenado com a música brasileira atual, eu acho bem difícil que você não tenha nem pelo menos uma familiaridade com o nome dele. Mas se não for o seu caso, o que eu posso te dizer é que o Derek é um dos nomes mais interessantes para você ouvir e acompanhar no trap nacional, principalmente se você é um desses que se encontra insatisfeito com o que a alta classe, o mainstream desse gênero, tem fornecido nos últimos tempos. O Derek tem um estilo de performance no geral que é bem agitado, frequentemente alternando entre flows, entonação de voz, cadência de linhas e até pulando do português para o inglês dentro de uma música só. Esses fatores diferenciam muito o som e a personalidade que ele transmite, tornando seu trabalho muito mais memorável e cativante. E por isso, pessoalmente, ele é um dos nomes brasileiros onde eu mais deposito confiança e segurança quando se trata de material novo. Obviamente, foram muitos eventos que colocaram a fama e relevância no colo do Derek. Um deles, sem dúvida, é a posição de grande destaque que possuiu na época do ápice de um dos coletivos mais importantes da música nacional moderna, a Recaide Mob. Pra não enrolar muito, eu não vou ficar aqui contando a história do grupo, a esse ponto eu acho que vocês mesmos devem saber mais do que eu. De fato, são vários acontecimentos, momentos importantes, tretas e polêmicas, pontos de vista de vários outros artistas também relevantes para a música brasileira, mas ao invés disso, vamos olhar para a trajetória individual do moço Derek, que ao meu ver coloca bem em perspectiva como chegamos na situação atual. Desde o seu primeiro álbum de estúdio, Paris, o Derek já tinha deixado claro que possuía uma visão bem mais ampla e ambiciosa do que o rap e o trap poderiam ser. Realmente não é um projeto perfeito, mas se destacou muito graças às suas influências mais ecléticas na produção, as estruturas mais complexas de músicas e uma sensação geral de experimentação. Isso, na minha opinião, seria drasticamente aprimorado em seu próximo lançamento, o Ícone, que, como curiosidade, ainda é o meu álbum favorito dele. Sacrificando as influências mais espalhadas e aumentando o foco em ideias criativas para o trap, o Derek conseguiu criar um LP extremamente conciso e direto ao assunto, super divertido e energético, tirando proveito de cada segundo de sua duração. A experimentação seria a marca registrada dele chegando no projeto El Derek, apesar de, ao meu ver, ser o mais fraco do seu catálogo. Nessa época, o Derek percebeu a clara saturação e marasmo que atingiu, e sinceramente ainda atinge, o campo do pop trap, e como resposta conduziu o nascimento da gravadora e do álbum Trap de Fato, visto por muitos como o grande grito de protesto da comunidade e dos próprios artistas contra o som ultra comercial do mainstream. Esse evento do ano passado abriu muitas portas para diversas personalidades novas entrarem no jogo e baterem de frente já com os nomes do topo, enquanto o Derek apenas relaxava e firmava sua posição no centro do trap atual. E hoje vamos ver como a sua segunda onda vai atingir o Brasil. Então like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos tirar a grande dúvida. Derek, você consegue nos mostrar como se faz trap de fato mais uma vez de uma forma consecutiva? É isso que vamos ver. Pois é, né, pessoal, Trap de Fato Deluxe chegou pra nós, facilmente um dos lançamentos nacionais mais aguardados e hypados de 2023 inteiro. E caso você esteja caindo de paraquedas aqui, não se confunda com esse título Deluxe, porque esse LP não é só uma extensão ou adicional do projeto do ano passado, na verdade ele é literalmente uma sequência com material completamente novo. Mas falando sobre o álbum propriamente dito, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ao meu ver, parece que existe uma divisão bem clara de energia e ânimo entre a primeira e a segunda metade da tracklist. Então vamos seguir a ordem e começar com a intro, que cumpre muito bem o seu papel sendo uma abertura barulhenta e super antêmica, com sessões de cordas, sirenes, efeitos de coisas quebrando e pessoas cantando em coro, e uma melodia eletrônica bem divertida. Se tudo isso não consegue te deixar hypado pro LP, então meu amigo, pode se enterrar porque você já está morto e em decomposição por dentro. Blá Blá dá continuidade direta para a energia da intro, adotando uma batida aceleradinha, baixo pesado e umas notas sintetizadas bem bonitas de fundo. A voz do Derek é um pouco mais retraída aqui do que de costume, e eu acho que isso pode desagradar algumas pessoas, mas pessoalmente eu fico tranquilo. Eu acho que combinou bem com a produção e por tabela combina também com o verso do Baco. E Pornstar traz de volta as batidas do Necklace com uma melodia principal grandiosa e ao mesmo tempo dramática, graças àqueles sons de sinos e efeitos meio derivados de funk. E a sinergia entre Derek e The Boy é super natural e funcional, é mais um momento forte no começo do LP e uma das mais marcantes sonoramente. Mas isso não quer dizer que toda a primeira metade é só loucura sem parar. Em Metade da Bala, eu com certeza mando um salve pro Samuk e pro Babidi, que aqui fizeram uma das minhas batidas favoritas do LP inteiro. Toda a produção adota uma vibe mais dançante, até meio sensual, graças àquelas notas leves de sintetizador que ficam tocando de fundo. O refrão é bem memorável e o Brocazito, mesmo tendo uma parte rapidinha, conseguiu casar muito bem com todo esse estilo da track. Realmente não esperava ele acabar sendo um dos meus feats favoritos do projeto. Eu entendo, foi um momento bem inesperado pra mim, eu com certeza não tava esperando uma sessão de afrobeats no Trap de Fato, e se vocês já me acompanham há um tempo, sabem que esse estilo, esse ritmo, definitivamente não é algo que eu adoro e amo de coração, mas nesse caso eu até que passo um pano pra eles, porque o Derek, especialmente o Depp, fazem um trabalho legal pra música pelo menos soar um pouco mais diferente do que os afrobeats ultra comerciais de outros artistas, até alternando em várias partes entre esse ritmo com as batidas mais padrões de trap. Em Vivências do Trap, o instrumental acaba dando uma certa
acalmada para dar mais espaço para as performances dos rappers, e por mais que obviamente a galera vai tender a orbitar mais para o verso do Vino, ou até mesmo a parte do próprio Derek, pessoalmente eu enfatizo mais o refrão do Sr. Jé Santiago, que acabou sendo o grande highlight da track pra mim, e na verdade toda essa pegada mais simples na composição vai ser algo bem recorrente, principalmente nas faixas com a assinatura do Nagali na produção. Ou seja, a proposta de dar mais espaço para os rappers já se repete na próxima música, a novinha Mandraka, só que dessa vez contando com versos longos tanto do Derek quanto da MC Luana, e bom, os dois são ok, eu acho que a Luana em particular acaba se beneficiando um pouco mais desse tipo de batida, e a outra é a Tapinha no Grelo, que pessoalmente, entre esse trio principal do Nagali, acaba sendo a minha track favorita dele. Gosto bastante do tom bem redondo e saltitante do baixo, eu acho que dá bastante charme sonoro pra música sem ocupar muito espaço da galera no microfone, e a performance de todo mundo aqui ficou muito boa, mas enfatizo mais o verso final do The Fidelis, que consegue surfar bem nessa atmosfera mais sombria. E na minha opinião, os elos mais fracos aqui incluem Xuxa, que não é uma track ruim, mas pra minha surpresa acabou sendo um dos pontos mais desanimados no começo do álbum. O instrumental me soa meio monótono, e eu não acho que o Derek e o Borges ficaram ruins, mas considerando quanta energia e personalidade eles normalmente conseguem transmitir, eu acho que nesse caso acabou meio abaixo da média. Tipo, eu realmente esperava mais dessa colaboração. E vou ter que admitir que fiquei ainda mais decepcionado com essa nova versão de Trap de Fato Nós Fez em 5, que na minha opinião ficou muito mais fraca do que a original que ouvimos no ano passado. Não só a batida ficou muito mais chatinha e sem graça, mas a ausência do Sr. Cello Rodrigues acaba sendo um peso grande para a qualidade da faixa. Abrindo agora a segunda metade, Ok Freestyle Parte 2, acaba sendo mais um desses momentos calmos e meio melódico do LP. Gosto da participação do Steph, e no geral não é uma faixa ruim, mas não me vejo voltando para ouvir ela, e isso vai ser controverso, mas na minha opinião MDMA 2 é o maior desperdício de feats interessantes do álbum inteiro. Essa composição em ritmo super lento, na tentativa de criar uma atmosfera psicodélica, só acaba soando incrivelmente entediante e sonolento, e por isso, mesmo puxando o Steph de novo e o Rio The Hunter, no fim eles e o Derek acabam soando quase idênticos entre si, e a música não consegue aproveitar a personalidade de nenhum dos três para realmente se destacar. Mas em Eja Freestyle, pelo menos o Rio consegue uma breve redenção e deixa o trap de fato em uma nota mais positiva e animada. E Brasil Boys é uma parte legal do LP, com o Derek trazendo uma participação do G4 Boys. A voz mais grave deles, com flows que claramente têm fortes bases no drill, não são revolucionários, mas servem bem para enriquecer mais sonoramente essa segunda metade do projeto. Entrando no quarto final do álbum, nós temos uma sequência curiosa de 3 músicas que, assim como a MDMA 2, apostam em uma pegada mais lenta e de certo modo psicodélica. Não é exatamente a minha parte preferida do LP, mas eu acho interessante em ver como o Derek e companhia conseguem expressar esse tipo de som em várias formas diferentes. A minha track menos favorita nesse eixo, infelizmente, é a Ópio. Eu sei que é uma das favoritas entre alguns dos fãs, mas não foi o meu caso. Eu sinto que essa atmosfera mais fria não casou bem com o estilo que eu geralmente associo a Sleep Mummy, e sinceramente o Ecologic já fez batidas bem melhores do que essa. Balaclava tem os efeitos divertidos de uma riff melancólica de guitarra, mas a princípio seria mais uma faixa que eu só colocaria como chatinha. No entanto, as participações do Leozinho e do Didi Brock conseguem brilhar muito nessa faixa, elevando bastante a qualidade dela. E a minha favorita desse trio, eu sei que ela notou, que ironicamente entre as 3 faixas talvez seja a que possui o começo mais lento e quieto, mas eu gosto muito do desenvolvimento dela. Eu acho que a dupla Derek e Gu flui muito naturalmente entre si, o que já era de se esperar, e a conclusão com as vozes femininas de fundo e as melodias de guitarra ficou muito bonito. Chegando na reta final, Puffer é uma faixa simples, mas bem eficiente para começar a levantar a energia novamente, adotando um ritmo mais rapidinho e animado. Lembra que eu disse que o Ecologic tem batidas melhores do que a da Ópio? Bom, Puffer é um bom exemplo e prova do que eu disse. Rave é aquela música que todo mundo resolveu pegar pra Cristo por causa daquele erro bizarro de mixagem que passou na versão final do álbum, onde 2/3 da track acabaram praticamente impossíveis de ouvir por causa dos efeitos eletrônicos. Mas assim, mano, sendo bem sincero, por mais que obviamente eu reconheço que isso é um problema e entendo perfeitamente os motivos da galera não ter gostado, pra mim essa parte do projeto é tão aleatória, veio tão do nada, que eu até achei ela bem divertida. Mesmo não entendendo nada, eu achei essa fusão acidental de trap com shoegaze eletrônico em algo bem legal. Por fim, Na Onda é a conclusão final do Deluxe, feito de uma forma mais simples e melódica, e tanto a Duquesa quanto o Café fazem um bom trabalho aqui. Gostei bastante da dinâmica entre eles e o Derek. E bom, tem as músicas bônus, mas como o próprio Derek reconhece que são só conteúdo extra, eu não vou colocar muito peso nelas. Mas de uma forma resumida, eu acho que 7 novinha pra 2 moleque tem um refrão divertido. Travadona é a minha favorita das 3, gosto da energia dançante e constante dela, e porque tanto Cash pra mim é mais descartável. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, longe de mim querer ser o estraga prazeres, mas acho que já deixei bem claro que esse Deluxe definitivamente não é algo perfeito ou impecável. A impressão que eu tenho é de que o Derek parece ter gastado todas as suas cartas mais fortes na primeira metade do álbum, deixando o resto não necessariamente ruim, mas com certeza bem mais maçante e desanimado do que eu pessoalmente esperava. Lembrem-se, pessoal, esse é um projeto de
de quase 1h20 de duração. Manter o ouvinte engajado e animado é algo crucial para LPs longos assim realmente funcionarem. E por mais que eu não acho que isso atinja o mesmo nível de monotonia que o álbum do Drake, por exemplo, ainda assim é um fator incômodo que eu tenho que reconhecer que existe e afeta o Deluxe. Além disso, temos questões chatinhas de mixagem, com um exemplo óbvio sendo a Rave. Muitos feats, ao meu ver, não conseguiram de fato mostrar o melhor de si, onde de cabeça eu ressalto o Borges, a Sleep Mummy, o Rio The Runner e o Steph, mas no fim ainda acho que no balanço geral saímos com um saldo mais positivo do que negativo. A energia na performance e nas produções que acompanham o Derek são realmente ímpares no trap brasileiro, e quando sua criatividade consegue se concretizar bem, o resultado final é simplesmente surpreendente. Mas fechando esse negócio, o Trap de Fato Deluxe pode ser uma leve enfraquecida do primeiro Trap de Fato, mas ainda é um lançamento muito bom. Não chega a ser um essencial para sua vida. As minhas músicas favoritas aqui foram Pornstar, Metade da Bala, Blá Blá, Tapinha no Grelo e Vivências do Trap. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria Trap de Fato Nós Fez em 5 e MDMA 2. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Trap de Fato Deluxe, de 0 a 10 eu dou um 7,25, beleza? Ousado e divertido, mas nem sempre acerta. Então é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!